descascar é uma queimadura. Ah, tá. Então tem riscos. Tem risco. Se o paciente descascou, ele teve uma queimadura. Então ele tem um risco potencial de ter um câncer de pele. E na infância, quando as células estão se desenvolvendo, se você tem uma queimadura, aí o risco de você ter um melanoma lá na frente é muito grande. Um protetor combina com a minha pele. Então eu vou misturar a base com o protetor. Não pode. Porque é química também, né? Não é isso. Aí você vai diluir o produto que faz a proteção. Eu percebo que você está sempre muito bem atualizada. Tem muitos profissionais que são muito bons com marketing, falam bem, gostam das redes sociais, então eles se expandiram, têm muitos seguidores e acabam, na verdade, não sendo tão bons profissionais sérios. Formação, conteúdo. É a formação, Principalmente quando envolve, assim, acho que rosto, pele, nossa gente, essas coisas estéticas, envolve praticamente sua identidade, sua vida. E a saúde, né? E a saúde. Hoje em dia, o que eu percebo? Que as pessoas olham muito para a quantidade de pessoas que te seguem. Isso. Para isso dá autoridade. Acho que não é isso que dá autoridade. Principalmente na questão de saúde, estética, tem que ser currículo, tem que ser graduação, tem que ser estudo, né? Aperfeiçoamento no currículo. Eu acho que essas coisas é o mínimo, porque a sua vida tá na mão de alguém. Fala, gente bonita e abençoada, estamos aqui para um bate-papo muito bacana e hoje nós temos uma amiga aqui, eu e a Rosinete consideramos muito ela, sou paciente também, tá bom? Hoje nós estamos aqui com a doutora Rafaela Cambraia. Tudo bem, Rafaela? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Aqui, dermatologista, você é natural de Campo Belo, Rafaela? Sou de Campo Belo. É? Estudei aqui até o 2º ano, aí fui no 3º ano morar com a minha tia, fazer 3º ano e aí fui estudar fora. Mesmo? Casada e tem um filhão bonitão, lindão lá? Casada. O maridão chama como mesmo? Marcelo. E o filhão? Gabriel. É uma figura, hein? Aqui, doutora Rafaela, como que começou a questão da dermatologia na sua vida, assim, trabalhar com essas áreas, como você foi direcionada? Na verdade, eu sempre quis ser médica, mesmo não tendo nenhum médico na família. Então, foi pro vestibular, só tentei medicina. Aí, na verdade, quando eu entrei na medicina, eu queria fazer psiquiatria. Então, todos os meus estágios, projeto de iniciação, era na área da psiquiatria. Só que aí eu fui vendo que era uma área mais masculina, que eu gostava mais de doença mesmo. E acabava que as psiquiatras ficavam só com a parte infantil. Aí eu fui desinteressando um pouco e no final da faculdade que eu fiz foi a Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí a gente viu a dermatologia e eu achei muito interessante, porque é uma área muito dinâmica. Tem consulta, procedimento, tem doença, procedimentos estéticos e cirurgia. Hoje é uma área... o número é grande ou não? Ou é mais escasso de profissionais na área? É uma área mais... Na verdade, dermatologista mesmo, que fez residência, como as residências são poucos dermatologistas, né? E hoje em dia, como esse boom da estética, tem muitos profissionais que só focam na estética. Principalmente cidades maiores, né? Tem um público maior, eles focam mais na área da estética. Agora, doenças oncológicas, as inflamatórias, como psoríase, não são muitos profissionais. Agora, fazendo estética, a gente vê por aí muitos profissionais, até não médicos mesmo, né? Da área, né? Hoje você tem seu... clínica ou consultório que fala? Pode falar clínica. Pode falar clínica. Hoje é onde que fica localizado aqui em Campo Belo? Então, eu atendo na Belíssima, né? Que lá tem um cirurgião plástico, uma vascular, a fisioterapeuta e uma nutricionista. Aí a clínica a gente trabalha em conjunto lá, mas cada um tem o seu consultório. Que bom, mas a sua área, o seu leque é amplo, né? Isso. A gente estava conversando, botox, vai o que você lembrar de cabeça, porque parece que é muitas áreas. Então, na área da estética, a maior demanda é a toxina botulínica, né? E bioestimuladores hoje, por causa que teve
esse exagero que se viu por aí de procedimentos, né? Exagero de preenchedores, aí muitos artistas retirando os preenchedores. Os pacientes têm procurado procedimentos para manter a beleza, né? E rejuvenescer da melhor forma e natural, de forma leve, sem exagero. Aqueles lábios enormes não querem. Aí estão tirando. Na verdade, não. Meus pacientes, eles vêm, põem um lábio, eu mesmo indico, e muitas das vezes esse exagero que teve por aí levou ao medo dos pacientes, que às vezes eu indico o preenchedor de lábio e os pacientes ficam com medo de ficar exagerado. Por causa dessa transformação que ocorreu nesses últimos anos. E amplia para mais o que você poderia falar aí? A gente faz laser, peelings. Nossa, e bacana. Também trabalho com a tricologia, né, que a gente faz procedimento MMP, mas sempre primeira consulta, porque a gente faz um tratamento em conjunto. E eu faço também algumas pequenas cirurgias, até estéticas mesmo, como lip lift, castanhados, que é o lift sobrancelha, pálpebra. E eu gosto muito da parte oncológica também, que é o câncer de pele. E eu tenho muitos pacientes, né, nessa área e tenho uma experiência boa, que eu considero, né, porque eu tenho uma demanda alta nessa área de oncologia mesmo. Tem uma área específica que você mais gosta ou não, geral? Então, isso que todo mundo me pergunta, porque acaba que os dermatologistas, né, como a minha formação é bem ampla, que eu sou dermatologista mesmo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu ainda não tive uma área que eu tive mais afinidade. Como eu estou no interior, né? E eu pretendo ficar só aqui mesmo, trabalho de segunda a sexta só aqui. Eu trabalho com dermatologia clínica, cirúrgica e estética. Então, aí minha demanda acaba que minha agenda eu consigo preencher de segunda a sexta-feira aqui em Campo Belo, trabalhando dessa forma. Ah, eu ainda bacana. não defini o que eu gosto mais. Né? De tudo um pouquinho. Eu gosto muito da parte estética, mas também gosto muito da parte oncológica, eu acho. Mas também trabalho com doenças inflamatórias, que são psoríase, né? Hidradeniite, tenho bastante pacientes. E eu prescrevo os imunobiológicos, que são os remédios do futuro, né? Que a gente fala. Muita gente acha que é vacina, mas não é vacina, é remédio. E hoje em dia tem um leque enorme. Mês passado mesmo a gente teve um simpósio em BH falando só de imunobiológico, que a gente usa imunobiológico em várias doenças e até em algumas complicações de preenchedores. A gente tem alguns estudos nessa área também. Que bom. O que eu percebo, Rafaela, assim, que como já passei com você lá, com a NET, né, e o que eu percebo? Eu percebo que você está sempre muito bem atualizada, assim. Quando o paciente ele decide passar com a doutora Rafaela Cambraia, ele está escolhendo uma profissional muito gabaritada. Isso não é jogar confete, você não é a realidade. Assim, dá para ver, sim, pelo que você posta, pelo pessoal que você atende, pelas áreas que você alcança, essa qualidade, né, esse nível, ele não vem do dia para a noite. É um investimento de anos aí, né? Uhum. Se não me engano, a gente estava batendo um papo, você já fez residência, você foi residência ou não? Eu fiz residência no Hospital da Polícia Militar. E no Albert Einstein foi o que você fez? Eu fiz uma pós-graduação em cosmiatria e laser no Albert Einstein em 2019, um ano. E agora, e durante a pandemia eu também foi online, né, uma pós também, o pessoal da Unirio de tricologia. Mas o conhecimento ele muda muito, né? Tanto é que muitos pacientes vão para mim e às vezes querem olhar outra coisa que não seja dermatológica. Eu falo assim, eu acho que eu não dou conta mais. Por quê? Como eu trabalho com dermatologia desde 2018 e já é uma área tão ampla, eu não me atrevo a tratar doenças endócrinas ou cardiológicas, porque acho que a pandemia, né, veio acelerar ainda mais a informação e as mudanças. Eu amo dermatologia mesmo, eu amo o que eu faço. É uma paixão mesmo. Eu gosto muito mesmo que bom. Da dermatologia.
se perguntasse se eu queria ser outra coisa, eu não queria ser outra coisa. Então, se a pessoa quando passa com você, ela tem a certeza de alguém que ama o que faz e que investiu muito. Às vezes se ouve, assim, são tratamentos muito caros, mas não é que são caros, é que também o profissional, para estar no nível que está, ele precisa investir muito. Isso. E pelo que eu percebo, você investe até hoje, que você está sempre indo em congressos, né, em eventos fora, né? Tem uma média assim, todo ano tem que ir em 2, alguma coisa ou não? Então, congresso, eu pelo menos tento ir em 2 congressos por ano. Esse ano eu fui no Brasileiro, já fui nesse simpósio de imunobiológicos, né? E devo ir mais algum em Belo Horizonte, que é mais fácil pra gente ir. E tô fazendo meu segundo fellow em cirurgia. Por que eu resolvi fazer o fellow em cirurgia? Porque eu tenho uma demanda muito alta de pacientes cirúrgicos. E também tenho pacientes que às vezes a gente fala assim, nossa, preencher o lábio aqui só não vai resolver, porque precisava de um lip lift ou alguma coisa assim para complementar o tratamento. Não faço cirurgias muito grandes, faço pequenas cirurgias, mas que eu acho que agrega no tratamento. Às vezes a gente quer melhorar, né? E às vezes só o preenchedor não dá conta. E aí eu tô no segundo ano de fellow de cirurgia, eu vou todo mês para São Paulo, nesses últimos 6 meses do ano. Não, é excelente. Então, acho que isso é importante, porque às vezes o pessoal fala assim, às vezes é caro uma consulta, é caro. Não, acho que não é questão de caro, é que a gente tem que ver pelo lado do investimento, né? Agora, você estava falando aí, acontece de a pessoa procurar a clínica para um tratamento estético e, de repente, lá você descobre, não sei, ou uma mancha, uma birruguinha, alguma coisa que você fala assim, olha, isso aqui tem alguma coisa assim, não precisa citar nome, mas que às vezes acontece ou que já aconteceu. Então, na verdade, eu acho que sempre quando vai fazer um procedimento estético é importante a consulta, ainda mais que eu sou dermatologista, tenho essa formação completa. Aí a gente geralmente toda a minha primeira consulta eu examino o paciente da cabeça aos pés. Tem gente que às vezes fica até assustada. Mas a pele é da cabeça aos pés, então a gente tem que olhar da cabeça aos pés. E aí, a consulta também no procedimento estético é bom para a gente conhecer a expectativa do paciente, que às vezes a expectativa é muito alta e às vezes o budget, o que pode gastar é muito pouco. Então, às vezes, vai pensando em fazer um procedimento e às vezes eu posso orientar para fazer outro procedimento, que às vezes vai levar mais satisfação e um resultado melhor para o paciente. Mas tem pacientes teve pacientes que queria marcar o procedimento, a gente orientou que era importante fazer a consulta e na consulta eu vi um carcinoma basocelular. É um câncer? É um câncer de pele, o mais comum que existe, que é o carcinoma basocelular. Geralmente o carcinoma basocelular ele cresce muito devagar e é superficial, mas infelizmente nessa paciente eu encaminhei ela para cirurgia micrográfica de Mohs em BH, e é uma cirurgia que vai fazendo e já olhando no microscópio para poupar tecido, dar o melhor resultado, ela já estava com invasão até osso, o que é raro. Tá. Hoje, assim, o que não pode ser desconsiderado? Às vezes a pessoa está identificando hoje, se a doutora Rafaela pudesse dar um conselho para alguém que está, às vezes, em casa. A pessoa está notando uma mancha estranha, uma mancha que está doendo na região, alguma coisinha assim, ou uma pinta que surgiu, etc. Porque às vezes as pessoas acham que são coisas comuns. Então, antigamente, quando eu cheguei aqui, os cânceres de pele, a maioria eram tratados por cirurgiões gerais. Então, todo mundo falava para esses pacientes que muitos chegavam para mim, eu já tirei um aqui, mas não é nada não. Ou então era um câncerzinho, ou era um câncer benigno, ou um tumor benigno. E eu sempre peço para os pacientes trazerem os resultados do anátomo patológico. Porque eu sei que muitos médicos, às vezes por desconhecimento mesmo, né? Porque cada área tem sua peculiaridade. E aí falavam para os pacientes que não era tão importante, só que como eu trato bastante paciente oncológico, eu vejo tumores que muitos consideram tumorzinhos, avançar, igual essa paciente. Carcinoma basocelular geralmente não invade osso.
mas pode ser que invada, se não tratar na hora correta. Tem carcinoma base celular, todo mundo acha que dá só em pacientes mais velhos, que trabalham no sol. Não, pode dar em qualquer paciente, qualquer idade, principalmente os pacientes mais brancos, que tiveram exposição intensa ao sol. O câncer de pele, ele está intimamente relacionado com o sol, apesar de muita gente querer viralizar na internet falando que protetor solar não adianta. Isso aí é uma falácia muito grande, porque tem muito estudo sobre protetor solar. Protetor solar é o melhor rejuvenescedor, ele protege do sol mesmo. A radiação ultravioleta, ela aumenta a chance de envelhecimento, diminui o colágeno da pele e também aumenta o dano celular. Eu falo uma coisa que eu gosto sempre de alertar, é da proteção na infância com relação ao melanoma. O melanoma é o câncer de pele mais agressivo que tem. Geralmente, os pacientes que na infância tiveram queimaduras, que todo mundo achava normal, que a gente ia pra praia, ficava torrando no sol e descascava, descascar é uma queimadura. Ah, tá. Então tem riscos. Tem risco. Se o paciente descascou, ele teve uma queimadura. Então, ele tem um risco potencial de ter um câncer de pele. E na infância, quando as células estão se desenvolvendo, se você tem uma queimadura, aí o risco de você ter um melanoma lá na frente é muito grande. E para prevenir, é o protetor? Então, hoje em dia, a gente vê as crianças mais adeptas e os pais mais conscientes, né? Usando blusa, porque é difícil ficar pra Aquilo lá já ajuda também. Ajuda. E é importante reaplicar o protetor solar, né? Principalmente em praia, clube. Como é sua área, dá um exemplo. Eu tô na praia, um exemplo. Eu e a Nete, iniciando São Batuba. Tá, beleza. A pessoa tá numa praia. O que seria o recomendável? Ela foi na praia, passou protetor, beleza. Mergulhou, deu um banho, saiu. Tem uma questão de... depois de um certo tempo você renova ou não? Então, porque a pessoa passa, mergulha, sai. Eu sei que é muito chato ficar replicando protetor solar. Mas uma coisa que veio assim para ajudar são essas roupas de manga longa, né, com fator UV. Acho que quando for nadar é importante usar a manga longa, o chapéu e exposição intensa, tanto em praia, clube ou trabalhadores de zona rural, de 2 em 2 horas. O protetor solar. Então tá numa praia, de 2 horas vai repondo, porque... E às vezes a escolha do protetor solar também é muito importante. Uma escolha boa, dá um conselho. Eu não vou falar marca, mas eu falo assim. Porque todo mundo acha... Fatores lá, aquilo lá não tem nada a ver. No verão, a gente que mora no Brasil, o fator mínimo é 50. Principalmente que a gente não aplica a quantidade de água. Mas... a gente fala que aqueles protetores que grudam mais, melequentos, quando a gente está suando, está exposto à água, eles duram mais. Então, são chamados ou os protetores de esportes, né? Que está escrito eles são mais resistentes à água, mas mesmo assim o ideal é reaplicar. Agora, hoje em dia está muito na moda esses protetores fluidos, com uma cosmética melhor. Com tom de pele ou não é esses? Não, porque tem uns que você passa com tom de pele, não tem? Isso, esse para proteção de câncer de pele, que a gente for pensar em câncer de certo. Pele, não importa, a cor não ajuda tanto. É importante porque às vezes o paciente só usar o protetor de cor, ele acaba aplicando menos. Ah, tá. Mas se você aplicar um protetor sem cor, mas na quantidade ideal, é melhor do que você aplicar um protetor de cor e espalhar muito porque acha que está rebocado. E tem uns que parece que fica muito oleosa a pele ou não? Aí depende de cada pele. Protetor é muito individual de cada pessoa, né? Porque hoje com essas tecnologias, né, que eles usam na indústria farmacêutica, muita gente acha assim, mas esse protetor aqui é muito ruim, porque ele é barato. Não, Nivea é bom, L'Oreal é bom. Só que aí a gente o que eles agregam nas fórmulas? Vai mudando a cosmética e tem acrescentado alguns tratamentos junto com os protetores, né? Diminui a efetividade dele ou não? Não. Não.
O que não pode é você... eu tenho uma base lá, nenhum protetor combina com a minha pele. Então, eu vou misturar a base com o protetor. Tá. Não pode. Porque é química também, né? Não é isso. Não Aí é. você vai diluir Tá. o produto que faz a proteção. Agora, o que eu oriento muita gente com melasma, né? O melasma... É o meu caso. É importante usar protetor com cor, porque a mancha aumenta, né? Mas eu vejo que muita gente